Não, tá ótimo, né? Assim, a gente continua fazendo a gestão do fundo da mesma forma, né? Um fundo majoritariamente Brasil, mas com alguma flexibilidade de investir no exterior e sempre buscando alguns hedges. E aí, nesses pontos que talvez são as grandes mudanças quando a gente olha da virada do ano para cá, né? Se no início do ano a gente entra super otimista, num cenário vendo fluxo para o Brasil, queda de juros, eventual perspectiva de mudança de governo, hoje o cenário base, que sempre pode mudar de novo, é uma continuidade desse governo, apesar de ter alguma chance de ter uma alteração. Os juros quase não vai mais cair desse patamar atual e o fluxo deu uma boa invertida, né? Com volta de concentração de investimentos em tecnologia, inteligência artificial, por mais que nos últimas semanas tenha tido alguma volatilidade maior nessa área de inteligência artificial. Mas dito isso, o que a gente acabou fazendo foi de um fundo que estava quase 100% comprado, tudo Brasil, hoje a gente está 2/3 de net comprado, sendo que quase 10%, né, é no exterior. E a gente ainda tem mais uns 20% de proteção em dólar e mais alguns hedges em ações específicas. E no gráfico vocês vão estar vendo aí na tela, e aí vou comentar aqui rapidamente para vocês entenderem. Acho que fica bem claro assim, uma característica do mandato, né, de ser bem dinâmico, e a outra, o que o Kataguiri está falando aqui, vamos dizer, essa redução de risco aí que a gente fez aí ao longo do ano, né? Então, tem uma linha aí que vocês estão vendo, que é o que a gente chama de renda variável Brasil, que é a exposição que a gente tem em ações brasileiras. Tem uma segunda linha que soma a parcela Brasil mais a parcela no exterior, que é essa posição em ações americanas, que o Kataguiri comentou até que a gente voltou aí a aumentar recentemente. A exposição bruta, que sintetiza tanto a parcela comprada mais os hedges, e tem a linha do hedge que a gente voltou a ser mais dinâmico aí, a voltar a estar presente aí na carteira, né? Isso eu acho que fica bem claro, assim como o fundo ele vai de acordo com a visão bottom-up, né, de fundamento, mais o top-down e o preço, e isso vai variando aí ao longo do tempo, né? Assim, a gente tem... não que a gente ache que as coisas estão caras, né? Pelo contrário, é muita empresa com 2 dígitos de dividend yield, de novo, que a gente acaba encontrando aí no mercado, né? A nossa uma posição continua... são posições com essas características, né? Bradesco, Axia, múltiplos baixos e mais de 10% de dividend yield. Mas dado muito mais esse top-down que a gente comentou, a gente tem decidido ter um pouco mais de cautela no curto prazo, esperando um ponto melhor para voltar a aumentar o risco, né? Em 2022 foi um movimento relativamente parecido e coincidentemente ou não, a gente também tinha aberto o ano muito comprado, né, na eleição anterior, e lá para junho, julho, que a gente reduziu drasticamente as nossas exposições, e depois até de decidida a eleição, a gente volta a aumentar muito, e aí foi dado o bottom-up, que falou mais alto naquela época, né? Não que a gente achava que as perspectivas com o governo então eleito naquela época eram melhores, mas os preços falaram mais altos. Mas a nossa filosofia de sempre olhar muito vantagens competitivas da empresa, geração de caixa e pagamento de dividendos, eu acho que é um momento que a gente sempre valorizou, mas ainda dá mais atenção nesse cenário que a gente acaba de comentar. Legal. E, Cata, só para fechar, né, como é que você deu um panorama, assim, um overviewzão da carteira, um top-down, mas se for dar os destaques assim, em termos de posições atualmente, o que você poderia elencar? Assim, além do Bradesco, da Axia que a gente comentou, a gente continua carregando um pouco da Copel, mas seja a Axia ou Copel, a gente, por preço, dado que a performance estava vindo bom, a gente reduziu um pouco as posições ao longo do ano, e também, dado que a gente decidiu reduzir o net do fundo, né? E aí basicamente todas as posições também foram reduzidas. Além disso, a gente carrega outras posições que a gente considera relativamente estáveis e defendidas, com dinâmicas
boas, né? Então, Iguatemi, que a gente acha que tem um retorno implícito ali de NTNB mais 5%, né? Então, daria quase que o NTNB mais 12%, né? Quer dizer, inflação mais 12%, né? E está basicamente exposto às grandes marcas, alta renda, e continuam vendendo super bem, apesar de toda essa volatilidade do Brasil.